Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje vou falar sobre um assunto muito importante, que é o envelhecimento do narcisista. Isso foi muito pedido aqui no canal e eu fiz um vídeo agora sobre esse assunto. Portanto, fiquem até o final, assistam esse vídeo para conhecerem melhor sobre um dos estágios da vida do narcisista, que é o envelhecimento, que faz parte de todos nós. Mas como que o narcisista lida com isso? Então vamos lá? O narcisista envelhece sem compaixão ou graça. Ele é superficial e não aceita envelhecer. Seu corpo murcho e sua mente sobrecarregada o traem ao mesmo tempo. Ele olha com descrença e raiva para os espelhos. Submetido ao abuso infantil, o narcisista envelhece prematuramente e se vê em uma distorção do tempo. Ele está em constante luta com a crise da meia-idade. Quando era uma criança prodígio, um símbolo sexual, um ídolo, um garanhão ou intelectual destacado, o narcisista estava no centro das atenções. Ele ficou desiludido na velhice, pois seus velhos encantos se esgotaram. Envelhecer exige graça e coragem. O envelhecimento é uma série de insultos físicos e mentais que você tem que enfrentar com tranquilidade ou se torna um fardo desagradável para si e para as pessoas ao seu redor. Graça e coragem não são características que o narcisista possui em nenhuma idade. Portanto, a falta dessas virtudes se torna ainda mais aparente à medida que envelhece. A velhice aponta e destaca o que você tem sido a vida toda. Os narcisistas são vistos como odiosos por dentro e por fora. Tendo sido exposto ao que ele é, um egoísta, enganoso, traiçoeiro e maldoso, os velhos truques do narcisista agora falham com ele. As pessoas estão em guarda e menos crédulas do que antes. O narcisista, com a sua personalidade rígida, não pode mudar. Ele volta a velhas formas e velhos hábitos, rendendo-se a tentações anteriores. Ele é ridicularizado por sua obstinada negação da realidade do envelhecimento, por sua obstinada recusa em crescer, uma criança eterna no corpo caído de um homem velho ou uma mulher velha. Porque aqui no canal não existe gênero. Eu já deixei isso reiterado, mas vou reiterar novamente. Quando eu falo o narcisista, eu estou falando do geral. Serve para homens narcisistas e servem para mulheres narcisistas. Então vamos continuar. Os narcisistas não envelhecem bem. Independentemente de dependerem de sua beleza ou intelecto, não podem mais convocar o encanto ou a sofisticação que anteriormente lhes permitia atrair suas fontes de suprimento. Murchos e encolhidos, suas mentes e corpos agora os traem. Eles são confrontados diariamente com a enorme lacuna entre o que fantasiam ser e o que o espelho reflete de volta para eles. Essa lacuna de grandiosidade, isto é, a distância entre a realidade e a visão grandiosa de si mesmo do narcisista, é agora um abismo. O narcisista é um maldito, invariavelmente zangado e depressivo que a maioria das pessoas abandonou. O narcisista é singularmente desapegado das provações e tribulações da vida. O tempo tende a fazer com que os prodígios infantis percam sua magia, os amantes esgotem sua potência e quanto mais o narcisista vive, mais mediano ele se torna. Quanto maior a distância entre suas pretensões e suas realizações, mais ele é objeto de escárnio e desprezo pelos outros, que aprenderam a ver através de sua fachada. Poucos narcisistas se preocupam em estudar um ofício, se formar, manter um negócio, manter seus empregos, criar famílias em funcionamento ou nutrir suas amizades. Eles estão sempre mal preparados para tudo. Aqueles que têm sucesso em sua vocação acabam amargamente sozinhos, desperdiçando o amor do cônjuge, filhos e amigos. Os mais gregários e orientados para a família geralmente falham no trabalho, pulam de um emprego para o outro e se mudam erraticamente, perambulando para sempre. O contraste entre o auge da juventude e o presente dilapidado constitui uma lesão narcísica permanente.
O narcisista recua mais fundo em si mesmo para encontrar conforto e consolo, recuando mais fundo em suas fantasias grandiosas. Eles são desprovidos de quaisquer qualidades que os tornariam satisfeitos neste momento de suas vidas. A decrepitude de seu caráter se reflete na decrepitude de seus corpos. Uma minoria rara de narcisista é capaz de aceitar o seu destino com bom humor. Estes poucos são surpreendentemente curados de sua megalomania pela velhice. Eles perdem seus traços narcisistas e respondem ao mundo com a compostura que lhes faltava quando eram mais jovens, mas isso em casos raros. Esses narcisistas alterados desenvolvem expectativas e esperanças mais realistas, proporcionais aos seus talentos, realizações e educação. Ironicamente, sempre é tarde demais. Eles são evitados e ignorados, pois foram tornados transparentes por seu comportamento passado. Eles são preteridos em promoções, nunca convidados a reuniões profissionais ou sociais e levados pelos ombros pelos outros. Eles estão sendo constantemente e consistentemente punidos por quem eles eram. É justiça poética que eles agora estejam sendo tratados narcisisticamente por suas vítimas anteriores. Para os narcisistas idosos, é tarde demais. Eles iniciaram o desaparecimento de parceiros de negócios, cônjuges e ex-amigos, que agora são inimigos. O narcisista queimou muitas pontes humanas. Ele traiu, abusou, humilhou inúmeros seres humanos. Alguns narcisistas destruíram seus próprios filhos, como resultado de abandono repetitivo, críticas degradantes e agendas maliciosas. O narcisista não pode ser distinguido de sua imagem. Ele ou ela criou e protegeu uma fachada aperfeiçoada durante toda a vida. Ser atraente, mentalmente superior, socialmente adepto, bem conectado e fisicamente vigoroso são essenciais à sua identidade. O envelhecimento é uma perspectiva terrível para o narcisista. Ele ou ela fará todo o possível para permanecer jovem, como, por exemplo, fazendo várias cirurgias plásticas e uma variedade de outros aprimoramentos estéticos. Um caminho comum para preservar sua própria imagem juvenil é o casamento com um parceiro que é muitos anos mais jovem, por exemplo, e altamente atraente. Sob sua imagem de perfeição, o narcisista envelhecido se sente impotente. Isso é expresso através de ataques frequentes de raiva narcisista. Se você mora com um narcisista há décadas e planeja ficar com ele ou ela, não conte com nenhum afeto psicológico. De qualquer forma, o narcisista envelhecido aumenta suas birras, aumentando sua frequência e volume. À medida que perde o vigor físico e os poderes mentais, a raiva narcisista se torna mais notável. As tiradas são mais rápidas em sucessão e se desenvolvem de forma mais explosiva. A raiva narcisista não tem mais começo, meio ou fim. É uma tempestade contínua que parece diminuir por um tempo e voltar com fúria. O narcisista envelhecido não vai aliviar sua raiva, faz parte dele, tanto quanto seu grandioso senso de si, sua arrogância e seus delírios de superioridade. Bom, destino do narcisista na velhice eu vou colocar alguns aqui. Tem aqueles narcisistas que vão ser abandonados por todos. Eles vão ficar sozinhos na bolha existencial deles. Esse é o primeiro caso. Tem aquele narcisista idoso que ele está incapacitado de suas faculdades mentais, ou então ele está fragilizado fisicamente, e aí tem aquelas vítimas que se tornam algozes e começam a maltratar esse narcisista na velhice, já que ele passa a depender delas muitas vezes fisicamente também. Até mesmo para se mexer, para tomar banho, para comer. Então essas vítimas vão descontar no narcisista tudo que ele fez com elas a vida inteira. Essas vítimas às vezes acabam se tornando tão nocivas quanto ele, porque elas estão ali devolvendo na mesma moeda. Tem o caso também do narcisista que ele tem poder, ele tem dinheiro, e aí ele criou uma família inteira de narcisistas como ele. Então essas pessoas só estão esperando ele morrer
para pegar todo o dinheiro dele, para poder dividir tudo entre elas. Ou então, quem pegar mais e se sair melhor, ótimo. Então, esperando só o narcisista bater as botas, falar aqui o palavreado certo. Tem também aquele narcisista que criou um monte de codependentes. Então, ele, envelhecido na velhice, continua com a tirania dele e tem todas aquelas pessoas que dependem dele emocionalmente. Então, ficam sempre achando que ele vai mudar, que ele vai melhorar, que quanto mais idoso ele ficar melhor, ele vai ficar melhor, ele vai passar a tratar as pessoas melhor, e ficam ali com aquela síndrome de Estocolmo e aquela dependência emocional relativa ao narcisista. E tem um último caso, que já é o narcisista oculto, que ele passa desapercebido com as maldades dele na maioria das vezes. Então ele tem uma trupe de fãs, e aí ele morre sendo idolatrado como um anjo, como uma boa pessoa. Os seus crimes muitas das vezes não são revelados. Ele é aquele narcisista que faz caridade na igreja, ele é aquele narcisista que tem às vezes um posto grande, religioso. Ele às vezes é aquele narcisista que trata todo mundo bem, exatamente porque ele é oculto. Então ele tem uma legião de fãs que vão idolatrá-lo mesmo após a morte. Então, esse narcisista oculto, ele morre rodeado de pessoas. Então, depende muito da situação, o final de vida deles. Os mais expostos correm o risco de ficarem mais sozinhos e os mais ocultos correm o risco de manipularem pessoas mesmo após a morte. Bom, pessoas maravilhosas, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sigam o Instagram, que ele está bombando sempre de postagens novas, que é o @narcisista sem a máscara. Um beijo a todos e até logo!